O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Eu me chamo Leandro e a mim estou ao lado de Felipe Lobo, Leandro Stein e Bruno Bonsante. Hoje é dia 11 de agosto de 2025. Se você está ao vivo com a gente, ótimo. Se está com a gente gravado, ótimo também. Toda segunda e toda sexta um episódio novo. Hoje sem Matias Pinto. Eu, na próxima hora, vou falar de futebol com você, amigo e amiga que topa ficar com a gente, que escolhe estar com a gente. A temporada do futebol europeu começou, né? Vai pegar no breu a partir da próxima semana, as ligas começam para valer. Mas a gente tem o Crystal Palace campeão, esse é um dos assuntos, e o assunto de capa, o assunto de vitrine do nosso episódio de hoje. Quero mandar um abraço carinhoso, o amigo do meio-campo que ao longo da semana, eu passei um tempo fora, semana passada voltei, e o meu xará, meu parceiro Leandro Stein, saibam vocês, membros do canal do meio-campo, né, assinantes, vocês mandaram mensagens no grupo de WhatsApp, tudo, mas tudo chegou para mim, tá? Eu li cada mensagem, sorri, guardei no coração. Eu não vou nominar as mensagens, não vou falar nome por nome, até porque não sei se esse é o desejo de vocês, foram mensagens privadas, mas eu em público agradeço a todos vocês, faz um bem danado saber que eu tenho e nós temos uma escuta aí do outro lado tão generosa, tão empática, tão humana, porque é exatamente isso que a gente colhe, planta. Então, quando a gente colhe algo parecido com o que a gente planta, a gente fica muito satisfeito. Vamos falar de futebol, vamos falar de bola, e quero fazer uma observação, viu, Felipe Lobo? Aliás, como é que tá Limeira, Felipe Lobo? Porque foi um fim de semana dos mais importantes da história do futebol de Limeira. Correto? É verdade, é verdade. Foi uma classificação espetacular, né, da Inter, com perdão da expressão, com puta de um golaço, né? Que assim, um golaço aos 48 do segundo tempo, uma sapatada de falta na gaveta ali, e aí, pô, classificou o time, ia pros pênaltis, né? A gente vai falar mais aí depois, mas foi um jogo heróico da Inter, inclusive, viu? Jogar Série D rolando, deu bom para Santa Cruz, deu ruim para a Portuguesa. O mata-mata da Série D é um dos grandes momentos do nosso calendário, da nossa agenda. Infelizmente não dá para assistir tudo, mas atualmente dá para assistir muita coisa, né? Porque jogos de graça, jogos em plataformas gratuitas, tudo mais. Deu nesse fim de semana para tirar uma onda. Fui de Limeira ao Canindé e me diverti a beça. Aliás, viu, Leandro Stein, mando um beijo para você, um abraço. Eu vou começar a pauta de Crystal Palace com o Bruno Bonsante daqui a pouco. Deixa eu fazer uma observação, que primeiro eu sou daqueles que acha que a nossa profissão tem muita gente boa, mas muita gente boa, e a geração é ótima. O que não falta é bom profissional para falar de futebol. Não tão bons assim são alguns chefes, algumas chefias que realmente preferem outro tipo de comunicação, mas a gente tem muita gente boa. E ter gente boa não significa só gente que vê partida loucamente. Você não precisa ver o jogo do Canindé, o jogo do Inter de Limeira, o jogo do Crystal Palace. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se o Rodrigo Capello vier aqui disser para a gente, não, eu não vejo tanto futebol, ele continua sendo um excelente jornalista esportivo? Claro que continua. Pelo seguinte, gente, o futebol de 10, 20 anos para cá sempre foi, mas com esse aumento, né, principalmente depois que a gente tem essa universalidade de acessos e tudo mais, com a internet e tudo mais, a gente tem uma missão maior, mais abrangente na hora de falar de futebol. Então não é só ver jogo. Eu entendo pouco de direitos do futebol, direitos de TV. Felipe Lobo é um mestre disso. De repente alguém aqui vai entender pouco de negócios, finanças do futebol. O Irlan Simões, vocês acham que o Irlan Simões assiste 15 jogos por dia? Não, mas é um excelente jornalista esportivo. E a gente tem, então, pessoas caminhando vários segmentos que não só o de ver jogo. Isso posto, gente, assistir futebol não é coisa de bitolado. 90 minutos, separa a porra dos 90 minutos para ver um jogo de futebol quando você quiser falar sobre ele com propriedade. Vale a pena. E um abraço pro J. Júnior, né, Leandro Stein? Que bonito, né? Bonito o J. Júnior. Não sei se você se relacionou com a mensagem dele
nessa segunda-feira ou nesse domingo, ele falou, vou dar um passo atrás, o mercado, o meio jornalístico é etarista? É. Mas, cara, eu tô cansado e falar de futebol, transmitir futebol, fazer futebol no jogo de 90 minutos não é fácil. Não é fácil. E ele resolveu dar um passo atrás. Um abraço para você. Um abraço, não cheguei a ver a mensagem, mas é assim, um personagem histórico, né, das transmissões, nos últimos anos, sobretudo, né, dando voz a divisões de acesso, a Série B, enfim. Sei que muita gente não gosta do estilo, mas eu gosto particularmente desse estilo um pouco mais cadenciado também de comentar o jogo, que acho que casa muito mais com a televisão do que a gritaria que se tornou um pouco comum nos últimos tempos, né? E é isso, bem como você falou, às vezes custa, né? Dependendo do quão bitolado a gente é vendo futebol, às vezes a gente assiste tantas partidas que é difícil se concentrar num jogo só quando a gente vai ver com calma, né? E sei lá, pelo menos no meu caso, assim, que sempre assisti muito, né? Até por conta da cobertura da Trivela, enfim, os plantões eram doidos, né, para conseguir dar conta do tanto de jogos que a gente assistia, também é muito gostoso desfrutar, e acho que é por isso que eu gosto tanto de Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo é aquele momento que a gente para, vê um jogo com toda a atenção, pode contar a história e vai para o próximo e troca as histórias. Isso eu acho muito legal, embora a FIFA vá providenciar uma maratona muito maior e mais difícil de acompanhar com essas 48 seleções de 2026, né? Pois é, de modo que já peço desculpa antecipadamente, porque atualmente eu tenho um trabalho que me consome 50 horas semanais e talvez eu não consiga ver jogo no mesmo ritmo que eu via há um tempo atrás e que eu verei daqui a um tempo de novo, mas isso não quer dizer que a gente está desabilitado para vir conversar, até porque, hoje em dia, você tem que ter também opiniões, além das econômicas, jurídicas, que eu já disse, também opiniões sobre a pessoa. Então, quando a gente vai falar, a capa da placar é o Robinho Júnior, por exemplo. O jornalista que vai perfilar o Robinho Júnior, ele tem que entender ele tem que entender coisas que não são só de futebol. Quando a gente vai falar sobre um jogador que troca um rival, um jogador que entra numa polêmica fora de campo, a gente tem que estar habilitado para entender essas coisas também. Então, o preparo não é só bola e campo. Quero dizer também, senhores, vou aproveitar aqui para dizer que o meio-campo sai na Central 3. Se você, amiga da Central 3, não sabe, a partir dessa semana a gente está falando de forma mais abrangente, mas a Central 3 é uma empresa que está mudando de mãos, está mudando de dono. A gente tem um novo momento, uma nova era. Vocês saberão, terão mais detalhes ao longo dessa semana, na próxima, mas é isso. A Central 3 começa um novo momento e esse novo momento tem o meio-campo junto e vários outros podcasts junto. Você quer um palpite, Bruno Bonsante, de qual é o primeiro meu time de botão dessa nova era? Tottenham ou São Paulo? Porque, assim, como é que é? O São Paulo do Tele ou algum time do Tottenham? Tottenham do Juan de Ramos. Do Juan de É Ramos. inacreditável, Bruno Bonsante, porque basicamente eu te fiz uma pergunta onde todas as histórias de todos os clubes de futebol do mundo poderiam ser contadas, e você quase acertou. A gente volta, Como será Paulo, que eu com o Dodô, de 1997, será o tema, o ano que ele fez 54 gols. Depois falaremos sobre Canidia, Cláudio Canidia, uma carreira bastante tumultuada, mas muito boa. A gente vai voltar aos pouquinhos a produzir do jeito que era lá atrás, porque a Central 3 tem estrada pela frente e quando olha para trás tem muita estrada também já percorrida. A gente não vai estacionar o carro agora, não. Diz para mim, Bruno Bonsante, o que aconteceu em Wembley, o Crystal Palace, que demorou tanto para levantar uma taça na sua vida, agora levantou duas. Não é que valia pouco para algum time, nunca vale pouco. Uma taça é uma taça, um domingo de sol é um domingo de sol, que você sai de casa ou assiste o jogo na TV, isso vale. Mas para o Crystal Palace valia mais que para o Liverpool, né? Então, eu acho que eu sorri assistindo essa história. Para o bem da história, acho que
estão todos felizes com a vitória do Crystal Palace. O que é que só você viu? Acho que essa primeira parte é importante, né? A gente às vezes tem dificuldades para lidar com Supercopa, né? Mas para o Crystal Palace, assim, uma tarde em Wembley em que você levanta um troféu, acho que vai ser sempre especial, né? Esse negócio aí de sair de casa, ir para lá, torcer, não ser favorito, né? Foram meses de muita badalação em cima do Liverpool, pelas todas as contratações que fez, todos os reforços, e o Palace, basicamente com o mesmo time, exatamente com o mesmo time que começou a final contra o City, conseguiu essa vitória, e acho que as circunstâncias também foram legais para a vitória do Palace, né? 2 vezes atrás do placar, foi buscar o resultado, não foi um jogo fácil para nenhum dos dois, né? Mas um Palace que não desistiu e conseguiu levar para os pênaltis. Aí nos pênaltis foi por pouco mais eficiente do que o Liverpool. Teve o Ismail Assar muito bem, né? Um jogador ali que já tem uma boa rodagem no campeonato inglês pelo Watford. Ele causou muitos problemas em cima do Kerkez. Da mesma coisa, o Frimpong também teve dificuldades. Acho que a fragilidade defensiva dos laterais do Liverpool era algo que se esperava, precisa ser ajustado. O Adam Morton acabou comandando o meio-campo. Ele é um garoto de 21 anos, um volante muito, muito bom de bola, com estilo ali espanhol de meias de controle de jogo. Ele tem só 21 anos e acho que também aproveitou que o meio-campo do Liverpool estava um pouco desfalcado, sem o Gravenberch, que faz essa função para o Liverpool. O McAllister entrou só no segundo tempo. O papai então também teve, vamos lembrar? O papai Gravenberch, exatamente. Espero que tenha valido a pena, né? E o Van Dijk estava num dia muito ruim também, não estava no seu melhor dia, o Salah estava meio apagado e o Palace conseguiu. Acho que é importante para o Palace, principalmente por ter mantido esse time, né? E tinha jogadores que poderiam sair, e acho que o Guehi ainda vai sair, porque é só uma decisão financeira responsável, né? Vendê-lo antes dele sair de graça. Mas jogadores como o Orton, como o Mateta, jogadores que ajudaram muito na campanha do ano passado e que conseguiram ficar. O Oliver Glasner reclamou de ter poucos reforços nessa janela, só veio o Walter Benítez e o Borja Sosa, que são 2 jogadores ali mais de rotação, mas o Palace terminou a última temporada em alta, né? Então ter demonstrado que consegue dar sequência àquele momento, que ainda tem um nível de desempenho que bate de frente com um time como o Liverpool, que nem bateu com um time como o Manchester City na final da Copa da Inglaterra, é um ótimo sinal para a nova temporada, porque pode colocá-lo numa briga por vaga nas competições europeias. Talvez na competição europeia, que deveria jogar nessa temporada e que não vai, porque saiu a decisão da Corte Arbitral do Esporte, eles negaram o recurso do Crystal Palace, o Palace foi rebaixado para a Conference League e o Nottingham Forest vai jogar a Liga Europa. Já escrevi na newsletter e tal, não concordo com essa decisão, mas é o que vai acontecer. Então, para o Palace até, acho que ele tem, lógico, mais capacidade de chegar longe na Conference League, né? Acho que para os times, para ter um representante inglês na Conference League, é mais legal que seja o Palace do que o Chelsea, né? Acho que vai ser mais adequado. Sim. Dá para saber, alguém já fez esse comparativo de quantos milhões a gente está falando de um time jogar a Conference e não a Europa League? Eu não sei de cabeça, mas eu imagino que seja uma diferença significativa. Acho que não é a mesma coisa de Champions, mas deve ser. Eu precisaria pesquisar, não sei dizer assim de cabeça. Mas é um bom sinal para o Palace. Isso. Que vai poder brigar mais acima. É um time que nunca terminou em posição terceira, sexto, sétimo, oitavo. Então isso vai ser interessante. No lado do Liverpool, assim, é curioso que é um time que dominou o campeonato inglês na temporada passada, foi campeão merecidamente e aí decidiu entrar numa reformulação, né? Muita coisa ali ainda precisa ser ajustada, o elenco nem está completo ainda. Saiu o Nunes, saiu o Dias, chegou só o Ekitike para o ataque, ainda está negociando com outros reforços. Então tem alguns ajustes para serem feitos ali. Eu gostei do Ekitike, achei que ele mostrou algumas coisas boas. Gostei do ataque do Frimpong, achei que o Kerkez ainda estava um pouquinho tímido. O Wirtz não fez um jogo completo do jeito como ele ainda vai fazer, mas já deu para ver como ele vai ser assim um conector, né, em vários setores do gramado, né, a bola sempre passando por ele e ele fazendo o jogo continuar.
Isso tudo foi interessante, mas pro lado do Crystal Palace, uma memorável tarde em Wembley, levantou um título, ganhou do Liverpool, pro Liverpool, acho que mais um sinal de que as mudanças que fez no elenco talvez exijam alguns ajustes. Talvez não, também foi só um jogo. O que eu acho bem legal do Crystal Palace, né, no sentido de manutenção do time, de, enfim, valorizar esses caras depois da conquista da Copa da Inglaterra, é deixar em evidência também numa competição que pode não ter tanto prestígio, mas tem, acho que, esse significado para os próprios torcedores do Crystal Palace, né, de lembrarem desses caras, de lembrarem mais uma vez como eles acabaram preponderando num jogo grande, né, numa final, numa ocasião ímpar para um clube do tamanho do Crystal Palace, né? Que até se a gente comparar com outros clubes ingleses, algo que a gente falou na época da final da FA Cup, Crystal Palace é um time de ascensão até relativamente recente, né? E não é um clube que teve grandes momentos históricos. Na Inglaterra, basicamente todos os clubes assim de primeira, segunda divisão, se você pegar um recorte, sei lá, na década de 20, de 30, de 60, você vai ter um momento em que era um clube muito relevante, né? De disputar título no campeonato inglês, de ter chegado pelo menos em uma final de Copa, e o Crystal Palace é um pouco diferente, né? Até tem um momento ou outro ali no início dos anos 90, mas não é que era um clube de uma relevância tão grande assim, né? O grande momento histórico do Crystal Palace agora, e alguns jogadores se reafirmam num contexto desses de final, né? O Henderson, acho que vale o destaque, assim, como o grande personagem mais uma vez, né? É um cara que já tinha feito a diferença na temporada passada, e dessa vez a decisão por pênaltis, enfim, a maneira como ele se preparou também para a final, para a disputa de pênaltis em si. Teve entrevista bastante bacana dele falando, né, como estudou, como fez para se preparar para a decisão. Então acho que acaba sendo um grande nome, mas é um Crystal Palace assim de muita e muita gente que vai acabar sendo lembrada com carinho pela torcida, né, por, enfim, participar de momentos tão grandes e por inaugurar a coleção de troféus do clube. O campeonato inglês vai começar, o Getro diz aqui que começou a temporada inglesa. Um abraço para você, viu, Getro? Ele lembra das 115 infrações do Manchester City, que de novo ninguém vai falar sobre. O Getro, aí é o seguinte, né? O campeonato inglês é hoje o campeonato, a liga que não faz perguntas, né? É assim que eu gosto de classificar. Mas a gente tem como tirar coisas boas de um campeonato, assim como o futebol italiano nos anos 80, quando o Calcio era o principal campeonato do mundo, também era um campeonato que não fazia perguntas, né? A maneira como pagava o salário das estrelas também era melhor não tocar no assunto. Isso acontece. A gente está aqui para falar disso, mas nem toda vez que a gente for citar o campeonato inglês, a gente vai lembrar das 115 infrações, porque o campeonato inglês tem gramados perfeitos e jogos muito bons. Bom. Demorou demais já. A expectativa era que resolvesse antes do começo da nova temporada. Não resolveu. Esse é um problema, sim, significativo, né? Dessa demora de definir o futuro do Manchester City. Quanto mais demora, eu mais sinto que não vai ser assim uma bomba, né? Que não vai ser tipo o City rebaixado, porque no meio da temporada é mais difícil fazer esse tipo de coisa. Eu não sei se está fazendo mais perguntas, mas assim, as regras de fair play financeiro da Premier League estão meio que funcionando, né? Que nem as da Espanha também funcionam. Elas estão segurando um pouco os gastos dos clubes. É um papo assim de já 2 anos o tempo inteiro, né? Regras de sustentabilidade, blá 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 blá. O Newcastle está tendo que acho que é o melhor exemplo, porque é o que recebeu o aporte significativo mais recente. Ele está tendo que se segurar, né? Ele está se vendo talvez obrigado a vender o Isaac. Então, está tendo uma certa regulamentação e criaram também um órgão independente para supervisionar o futebol inglês, né, independente da federação, independente da liga, independente do governo, que vai também, inclusive uma das atribuições é fazer essas perguntas, né, porque ele pode aplicar o seu próprio teste lá para aprovar novos donos e novos diretores. Então vamos ver como é que isso vai funcionar na prática. De acordo com a BBC e a mim, 15 milhões de libras o Chelsea ganhou pelo título da Conference League,
26 milhões de libras o Tottenham ganhou pelo título da Liga Europa, né? Não só pelo título, mas pela campanha inteira. Então a diferença não é tão grande assim. Por outro lado, segundo também a BBC, o Slovan Bratislava, em 35º na fase da Liga da Champions League, ganhou a mesma coisa do que o Chelsea pelo título da Conference League. Então, para a Champions, tem um salto gigantesco. Perfeito. Eu fico pensando no que passa na cabeça do Felipe Lobo, sabe? Quando a gente começa a falar de fair play financeiro e, e aí a cabeça do Felipe Lobo fica pensando assim, quando que o futebol brasileiro vai começar a falar com alguma seriedade sobre esse tema, né? Porque, por enquanto, o futebol brasileiro pode tudo, porque não tem uma regulamentação firmada, assinada, e aí o presidente do Flamengo diz, comigo não, e tem que entender, porque se o presidente do Flamengo topar uma mudança contratual na qual o Flamengo perde dinheiro, ele sofre impeachment, porque a função dele, a função da cadeira dele, é não onerar o próprio clube. Mas você tem um regramento onde ele tem mais força do que, né, do que a lógica, uma lógica de você transformar. Mas assim, a gente viu o Corinthians nesse último sábado passar por um impeachment, a gente vê quem gere hoje o Santos Futebol Clube, quem gere o São Paulo Futebol Clube, quem gere o Palmeiras, quem gere o Atlético Mineiro, a gente vê quem gere o Vasco da Gama. Será que escapa um? É com esses que a gente tem que sentar para falar de fair play financeiro? Eu realmente não vejo saída, viu, Felipe Lobo? Realmente não vejo saída. Eu não sei se você quer falar disso ou você quer falar de campeonato inglês que começa nesse final de semana. Só pra dar uma palhinha, porque quem tem falado mais sobre isso é a Leila Pereira, no Palmeiras, e ela tem usado um aspecto específico do fair play financeiro, que é uma questão complexa, tá? Eu acho que até a gente pode, eventualmente, um dia falar mais sobre isso, até, enfim, chamar convidados pra gente conversar um programa especial, porque é uma questão complexa. Você tem que entender o que você quer com fair play financeiro, porque muita gente acha que fair play financeiro é para equilibrar campeonato. E nenhum fair play financeiro, nenhum modelo, e são muitos, existe para isso. Nenhum. Nenhum tem esse objetivo. Porque isso é um outro mecanismo. Se você quer equilibrar campeonatos, a questão passa a ser outra. O fair play financeiro existe em geral, com algumas variações, mas basicamente para evitar que os clubes sejam irresponsáveis. E no caso da Europa foi criada para evitar que os clubes morram. Porque no caso dos clubes serem empresas, se você ficar devendo as calças, eles tomam suas calças, né? Então aconteceu com clubes ingleses, por exemplo, né? O Bury fechou as portas, porque ficou devendo tudo, tomam o terreno, tomam tudo, que é o que acontece quando você é uma empresa. Aqui no Brasil isso não acontece porque os clubes que não são empresa, não existe uma falência de uma associação. Agora, o ponto que a Leila traz, que é o clube que não paga, né? E a gente está vendo, por exemplo, para pegar um exemplo, se vocês quiserem, o Rodrigo Capello tratou disso na coluna dele no Globo, e falou que o Botafogo, entre as coisas que o Botafogo deixou de pagar, e isso é uma prática comum no Brasil, deixou de pagar impostos, sabia, mim? Uhum. Nós, cidadãos, temos que pagar o imposto, porque tem lá punições para você quando você não paga impostos. Tá? E no caso dos trabalhadores, você nem tem a opção de não pagar, né? Quando você é CLT, vem descontado na sua folha salarial. Mas, por exemplo, a gente que tem empresa, você tem que pagar, né, e tudo mais. Os clubes, eles optam deliberadamente por não pagar os impostos, porque eles sabem que não há nenhum tipo de punição, e é onde você consegue mais desconto, né? Porque se você não pagar o empréstimo pro banco laranja, pro banco roxinho, os juros vai cair no seu pescoço e você vai se enrolar. Eles sabem que o governo dá pra você fazer um ziriguidum ali, e pedir pelo amor de Deus, né? Você não vai, Então o Botafogo não paga, o Corinthians não paga, o São Paulo não paga. Vários clubes, eu tô falando dos que eu sei que não pagam, tá? Esses 3 deixaram de pagar. O São Paulo tá em dia agora, mas ficou sem pagar um tempão. O Corinthians ficou sem pagar e o Botafogo não pagou. Então, quando se fala de fair play financeiro, é cumprir o mínimo. Pagar os impostos,
pagar os outros clubes quando você contrata jogador. Tem um monte de clube devendo um pro outro aí. E, então, no mínimo, a gente já estabeleceu uma regra mínima, né? Mas tá longe ainda de chegar nesse acordo. Você tá. Você tá. E eu acho que assim, eu não quero parecer ingênuo, né? Mas a conversa não pode ser clubista. É porque falar de tipo, mas justo agora que vai prejudicar o meu time, sempre vai prejudicar algum time em algum momento, né? Sempre vai ter um time que vai estar em um momento em que está de mais investimentos, que talvez está com mecenas e tudo mais. Quando a UEFA introduziu o dele, por exemplo, o City poderia virar e falar, putz, bem na minha vez, quando era o Chelsea eu não tinha problema, né? Que o que o City fez foi outra coisa, né? Foi meio que ignorar que a regra existia. Mas, enfim, poderia ter falado isso, né? Então, sempre vai ter alguém que vai acabar sendo afetado, mas em algum momento você tem que fazer. E o Newcastle pode falar, né? Pô, Premier League, agora você quer controlar? Agora, bem na minha agora, vez? Exato. O Newcastle, que não é de um fundo econômico da Arábia Saudita, mas o uniforme reserva dessa vez não é branco e verde. É verde e branco. Não. É mais engraçado. Ele é de um fundo soberano econômico da Arábia Saudita, mas não é da Arábia Saudita. Entendeu? Perfeito. É maravilhoso isso, né? E acho que isso eles já pararam de negar também, né? Porque é meio patético. Porque não dá, né? E é bom dizer que a Leila Pereira que você cita, que é da parte das gerências de clube no Brasil que estão bem com o fair play financeiro, ela é presidenta de um clube que deve quase 1 bilhão. Tá? Esse é o time que está bem no futebol brasileiro. O time que está bem. E não foi nenhum elogio a Leila, porque eu acho que ela tem outras questões. É que nesse ponto ela tá pegando algo que é algo grave, né, no Brasil. Os clubes não se pagam. Não pagam o governo e não pagam um ao outro, né? Quantas vezes você viu, a gente viu outro dia, um clube trocar a dívida de um jogador para comprar outro, né? É um negócio meio ridículo isso. É um problema sem solução neste momento. Leandro Stein, seguinte, só para a gente fechar aqui o futebol inglês, né? A gente tem outras coisas amistosas acontecendo. Inclusive, o roteiro acabou de me contar uma notícia triste que eu não sabia. Um jogador que eu admirava. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Jorge Costa. Não sabia, acabei de ler no roteiro e tomei um susto. Mas a saída do Grealish, o Savinho também, né? Parece que tá para sair do Manchester City, mas a saída do Grealish do Manchester City, que também é uma consequência de um jogador que também deixou de ter espaço na seleção inglesa, e muita gente criticou o Grealish, e ao criticar o Grealish, eu não acho o Grealish todas essas coisas, não, eu acho que ele foi super valorizado, porque o valor que se pagou nele não deveria ser tanto, não é jogador para tudo isso. Se debateu muito, né, a capacidade do Grealish como jogador, se ele era esse jogador todo ou não. Agora ele sai do Manchester City e vai para o Everton. Para mim fica a sensação que faltou. Era jogador para pegar a camisa titular do Manchester City. Que tal para você essa nova etapa da carreira do Grealish? Bom, eu gosto do Grealish, assim, acho que as críticas sobre ele são muitas vezes excessivas, e acho que vem muito do rótulo, né, de ser o pontinha driblador inglês, que acaba sendo sobrevalorizado por conta exatamente da questão de jogadores formados na Inglaterra, né? Isso acaba elevando o preço, enfim. Aí, quando você sai por mais de 100 milhões de libras, você tem um rótulo de exigência. Era um cara que no Aston Villa tinha uma identificação muito grande, né? Acho que a história dele no Aston Villa é bonita, assim, a maneira como, enfim, ele construiu a passagem dele no clube, mas de fato, assim, no Manchester City, por cifras, por expectativas, e acho que até por conta de uma certa dificuldade dele de se reinventar no Manchester City, né? Foram 4 temporadas e ele foi caindo de produção. Até acho que ele teve alguns momentos importantes, assim, na própria Champions ele acaba tendo certo espaço ali na conquista do título, participa de conquista de Premier League, mas acho que para aquilo que era expectativa sobre ele, sobre tamanho do negócio, enfim, sobre tudo que se pagou, ele não conseguiu cumprir,
E o que acho que incomoda mais é que ele se acomodou nisso, né? Porque dá para a gente ver uma queda dele, dá para ver ele perdendo espaço, mesmo no Manchester City, que na última temporada, sobretudo, enfraqueceu, né? Era um time que poderia contar mais com ele e ele acabou perdendo espaço para outros jogadores de lado de campo, outros jogadores acabaram assumindo protagonismo, os jovens, né, ganharam muito espaço na temporada passada. Então acho que fica sim um amargor, mesmo considerando que, enfim, ele teve essa conquista de Champions e mesmo considerando que acho que um dos motivos que passam o pano ainda para ele é que ele era um cara muito querido com a torcida, né? Você tem vídeos, imagens dele valorizando torcedores deficientes, enfim, crianças. Era um cara muito nobre nesse sentido, no trato com a torcida, mas produção em campo, de fato, ele acabou devendo. Mas no Everton, que é um time que vem de temporadas ruins, que precisa de uma reconstrução, né? E até deu uma subida de produção com essa volta do David Moyes. E acho que tem expectativa, sobretudo com essa mudança de estádio, né? Você ter o Grealish no Everton, acho que tem uma expectativa dele poder ser o cara do novo estádio. E aí ele vai poder sobrar muito no time, ele vai ter um ambiente muito favorável no time que vai girar mais ao redor dele do que ele cumprir as funções que o Guardiola pede num nível de pressão de exigência menor, né? Acho que ele pode voltar a apresentar o que ele já apresentou, por exemplo, no Aston Villa, ou mesmo nas 2 primeiras temporadas dele no Manchester City, mas vai ser sempre esse cara com o rótulo de que pagaram muito, mas na grande oportunidade da carreira ele não virou o craque que se esperava. Ele foi muito bem na temporada da Tríplice Coroa. Ele foi um dos jogadores mais importantes do City ali. Então acho que se perguntasse pro City, você quer pagar 100 milhões de libras para ganhar a Tríplice Coroa? Eles falariam, claro. Mas acho que não, era uma contratação que não tinha muita chance de dar certo, né? Justamente por causa disso. Assim, no Aston Villa ele era o centro de tudo, como ele provavelmente vai ser agora no Everton. E no City, o centro de tudo é o sistema, né? É o Guardiola. Então ele tem que. Ele se deu bem nessa. A característica que o Guardiola quis com o Grealish era você ter esse ponta que tem superioridade no mano a mano, né? Que você dá a bola para o Grealish num contra um e ele vai conseguir ganhar a vantagem e continuar a jogada. Realmente, ele tem essa qualidade, só que ele tem muitas outras coisas, né? Ele é muito bom como esse cara que lidera um time e tudo meio que gira em torno dele. Foi pelo menos assim que ele brilhou no Aston Villa, e acho que pro Everton, assim, não digo que garante uma permanência na Premier League, mas realmente O Everton que estreou o seu novo estádio, tal qual o time do coração de Bruno Bonsante, que estreou perdendo para o Sport Recife, né, o Allianz Parque. E aí, nós não temos corintianos aqui, mas o Corinthians também estreou o seu estádio perdendo, né, perdendo para o Figueirense. O Grêmio estreou empatando com o Hamburgo, não foi isso? Acho que a Arena do Grêmio foi empate, aí foi para os pênaltis, uma coisa assim. Me recordo da Arena da Baixada, transmissão da CNT, lá em São Paulo, foi Cerro Porteño e Atlético Paranaense, 1998, 7 talvez, por aí, 9, por aí. Que estádio mais que teve? O Grêmio ganhou do Não, Hamburgo, viu? Só pra... Ganhou? 2-1. Ganhou. Tá. 8 de eu tava dezembro em de dúvida assim, 2012. quando você falou pênalti, eu pensei, não podia só deixar empatado? Tipo, que diferença faz, né? Provavelmente um gol foi de pênalti, aí ficou na minha cabeça, Provavelmente, né? A gente às vezes. E foi no Morumbi, né? Que o primeiro jogo da história do Morumbi teve um gol do Peixinho pulando de cabeça na bola. E aí virou Peixinho, o nome da jogada. Um abraço para o José Neto, o grande Targino, sempre presente de João Pessoa, Paraíba. Cecília Madeira, obrigado pelo carinho, minha amiga. Tamo junto. Giovanni Lima Montenegro, Nico Rodrigues, Arthur Freitas, Matheus Vale. Saudade do meu time de botão, diz o Nico. Eu também, muito saudade de fazer. Edson Kaiser, um abraço para você. Douglas Rio te ama, direto de Curitiba. Moço de Curitiba, valeu demais, companheiro. Alan Freire, Renan Correia. E você,
que está nos assistindo de forma gravada, não tenho como te mandar um abraço nominal, como tenho aqui um abraço a mandar para o Eu Que Não Tenho Quintal. Esse é o nick do nosso amigo aqui, que diz que estava com saudade de mim. Um beijo para você. Duarte Silva lembra que completa a informação, o gol do Peixinho foi contra o Sporting de Lisboa. O São Paulo, sabe lá por qual motivo, convidou o Sporting de Lisboa para fazer o seu jogo inaugural do Morumbi. Eu estive na cidade do Porto 2 anos atrás, fui ao Museu do Porto e comentei com um dos caras que recepciona, que mostra as coisas, né? Sempre tem, isso, o nome disso é guia, né? O cara que mostra as coisas lá tem um nome, isso chama-se guia. E eu comentei com ele que eu gostava muito do Jorge Costa, um zagueiro firme, zagueiro muito sério, né? E eles o apelidam de bicho. Ele tem até não é uma estátua de cera, mas é uma estátua meio estilizada dele no museu ali, do time inteiro, né? Eles têm um 11 ideal, do goleiro ao ponto esquerda. O Jorge Costa é um deles, e enfim, para o português de Portugal, bicho é como se fosse, sei lá, como se a gente estivesse chamando de animal, de fera, né? Ele era o bicho, um zagueiro realmente muito vigoroso. Foi campeão com o Porto em 2003, 2004 e morreu. Fiquei sabendo agora, minutos atrás, lendo o roteiro do meio-campo, que ele morreu, parece que dentro do clube, né? Teve um infarto e o Campeonato Português começou, claro, com homenagem a um zagueiro, porque não é qualquer zagueiro português, capitão, que se torna campeão da Champions League com o clube de Portugal. Inclusive, ele é o último a levantar uma taça da Champions League com uma camisa de um time português. É um personagem bastante simbólico, era diretor esportivo do clube, né? Ele faleceu na última sexta-feira de um ataque cardíaco aos 53 anos. E assim, além da posição que ele tinha hoje em dia no Porto, era um jogador muito querido, foi capitão durante muitos anos do Porto, em 2 passagens distintas, né? No final dos anos 90, depois ele acaba saindo para o Charlton rapidinho e volta para o Porto aí para ter um momento mais marcante, né? Justamente na conquista da Champions como capitão, tinha sido também capitão da Copa da UEFA, os 2 títulos com o José Mourinho, e assim, a maneira como o Estádio do Dragão se adornou para homenagear, né, um capitão eterno, um grande ídolo, foi muito bonito. O Porto, que, enfim, começou o campeonato português vencendo por 3-0, o Porto vencendo Vitória de Guimarães por 3-0, o Porto que conta com um elenco bastante interessante, né, se a gente considerar os jovens, e hoje o Samu, que é um bom centroavante, um centroavante muito promissor, marcou 2 gols, acho que tem certas expectativas sobre o Porto, e fiquei curioso também, assim, até estava lendo uma matéria no Guardian falando sobre a contratação do Luuk de Jong, né, acho que vale até um destaquezinho, porque o Luuk de Jong estava entre renovar e não renovar com o PSV, aí não tinha tomado a decisão ainda, e na surdina ele negociou com o Porto, e aí foi uma loucura, porque o Porto, historicamente, assim, nos anos 80, tinha o costume de pegar e apresentar um jogador no dia da apresentação do clube, anunciar um novo jogador de surpresa para a torcida. E o André Vilas-Boas, que é o atual presidente, ele vivia isso quando garoto, né, nos tempos de torcedor, e quis reviver essa tradição. E aí foi uma loucura, assim, para fugir dos insiders, né, para conseguir fazer essa viagem do Luuk de Jong até Porto. Até vi que teve a história mais curiosa, né, que estavam com medo de alguém descobri-lo na hora dos exames médicos, e aí ele foi registrado como um novo jogador de handball do Porto, para tentar enganar a equipe médica, e aí ninguém desconfiou. Assim, dentro dos vestiários, ele acabou conhecendo os jogadores, conhecendo o técnico Francesco Farioli, e aí no estádio, na hora de anunciarem os jogadores, anunciaram o Luuk de Jong totalmente de surpresa. Ele acabou fazendo a estreia, sendo do banco no lugar do Samu. Um anúncio bem peculiar, né, por toda essa surpresa, ainda mais nesse mundo cheio de gente urubuzando os clubes, né, urubuzando os jogadores, inventando, especulando, e aí o cara chegar na surdina do nada. Foi muito legal. O Campeonato Português, que a gente até destacou na sexta-feira também, com Porto e Sporting estreando com vitórias, 2 times
fortes candidatos ao título, né? Acho que o Sporting pela continuidade, o Porto por algumas novas apostas, inclusive no Farioli. O Benfica também fez um mercado interessante, mas com essas histórias todas e com essa bonita homenagem ao Jorge Costa. Eu acho que a gente devia fazer isso em todo clube, sempre. Primeira rodada, ninguém sabe qual que é o time, sobe a campo e... Acho uma ótima surpresa. Também. Surpresa, tipo, nem ontem, eu ia ligar a TV e de repente, Virtus, nossa! No Liverpool, sabe? Ia ser muito mais legal. Boa ideia. Imagina o conteúdo daquele dia. Algumas torcidas vão ficar insatisfeitas, né? Você imagina uma torcida brava aqui no Brasil, do Vasco, por exemplo, né? E chega com as contratações, é o Joaquinzinho. Algumas vão ficar frustradas, né? Sim, imagino que sim. Eu ia trazer, gente. Diga, Lobo. Não, eu só ia dizer que no mundo dos games isso tem sido mais difícil fazer, justamente porque tem muito insider, mas eles chamam de Shadow Drop. Então, assim, às vezes a empresa tá falando sobre jogos, lançamentos que vão acontecer nos próximos meses, anos, e ela fala, aí eles apresentam um jogo, tipo o trailer do jogo, aí todo mundo, nossa, que legal e tal. Aí no final aparece, já disponível. Aí tipo, nossa, já está disponível. É muito raro acontecer porque quase sempre alguém vaza antes. Mas eventualmente acontece e é legal quando acontece, né? Porque... A única coisa que não vaza, Felipe Lobo, no jornalismo mundial é o estado de saúde de Michael Schumacher. O resto... cedo ou tarde, vaza. Eu ia fazer, diga lá. Não, aliás, eu queria que isso voltasse aos filmes também, viu? Porque eu não aguento mais também cena de filme sendo vazada. Assim, o cara tá lá filmando em Nova York, aí tá filmando, aí olha aqui essa cena que estão filmando. Posso esperar o filme ficar pronto e ver no cinema? Não preciso ficar vendo cena a cena pelo... Sem falar nos trailers, né? Também os trailers estão muito grandes hoje em dia. Mas enfim, por favor, vamos voltar para a pauta. Jogador de futebol que está negociando e invasão de torcida em CT nunca é uma surpresa, né? Isso não é vazado, né? Tem presidente, vamos de novo citar a Leila aqui, que eu não dou bola porque a torcida diz. Mas no mesmo dia vaza uma negociação do Palmeiras com o jogador que é só para ver se a torcida aceita ou não, se a torcida gosta ou não. Então as coisas vazam. E quando não quer que vaze, não vaza. Eu ia citar o Jorge Costa aqui e eu ia pegar a escalação do Porto, campeão de 2003, 2004 da Champions League, mas eu fiz melhor, viu, senhores? Eu peguei a final da Copa do Mundo Sub-20 de 1991, Portugal e Brasil. Aí eu dá vontade de ficar em pé para cantar essas escalações. Eu vou primeiro com a seleção portuguesa, o goleiro Poçante Brassardi, não conheço. Nelson na lateral direita, a zaga com Bento, o Jorge Costa com a camisa 6 e o Torres. O meio de campo com Emílio Peixe, Rui Costa e Luiz Figo. O ataque com João Pinto, Gil e Tony, o técnico Carlos Queiroz, de carreira tão frutífera. No banco de reserva tinha o Abel Xavier, por exemplo. E a seleção brasileira, né? Roger, sucesso no Flamengo, no São Paulo, sucesso talvez não seja a palavra, assim, mas... Roger Peladão. O Pelado. Zelão, Emerson, Andrei e Roberto Carlos. Djair era o capitão, fazia o meio de campo com Rodrigão, Marquinhos e Luiz Fernando. O ataque, Elber, e não me diga que esse camarada é o Paulo Nunes. É o Paulo Nunes? Elber e Paulo Nunes. Com que baita ataque, hein? Baita ataque. Anderson Lima, Ramon Menezes, Sérgio Manuel, tudo no banco de reserva. O técnico era o Ernesto Paulo e o Brasil perdeu nos pênaltis. O Elber perdeu a sua cobrança, o Marquinhos também, e o Jorge Costa abriu a série. Então fica esse registro, tá, Bruno Monsanto? O zagueirão com 19 anos, Jorge Costa, o bicho, final. Todo mundo tinha meio que 19 anos lá, né? Nesse caso tem que relativizar, é verdade. Mas no time com Figo, Rui Costa e João Pinto cobrar o primeiro é respeito, né? Muito respeito ao Jorge Costa, grande carreira.
e que Deus o tenha em ótimo lugar, que descanse em paz e que conforte a família sempre. Felipe Lobo, vamos falar de Série D um pouquinho? Vamos. Eu vou contar aqui, eu não vou falar todos os resultados, mas eu vou falar primeiro assim, ó. Tunaluso largou, tá fora do campeonato. Lagarto, Manaus, Juazeirense, Independência, Sergipe, Sampaio Corrêa dói, hein? Sampaio Corrêa fora dói. Ferroviário do Ceará, Maricá, São José do Rio Grande do Sul, Luverdense, Marcílio Dias, a Lusa do Canindé, o Joinville, o Água Santa do Diadema e o Cascavel. Esses times estão eliminados. Os confrontos das oitavas de final. Central, do Pernambuco, contra Maranhão, América de Natal e Imperatriz, Altos do Piauí e Santa Cruz, Asa contra Manauara, Aparecidense contra Goiatuba, Inter de Limeira contra Rio Branco, Misto contra Cianorte e Barra de Santa Catarina contra Ceilândia. Que destaque você dá? Qual é a história que você enxerga nessas datas de Série D que mais te instiga? Acho que tem duas camisas muito pesadas que viveram dramas com situações opostas, né? A Portuguesa, que tinha perdido no Mato Grosso, ganhou em casa e perdeu por 1-0, ganhou por 1-0 e levou para os pênaltis, mas perdeu nos pênaltis, né? Para o misto. E o Santa Cruz, né? O Santa Cruz, diante do Sergipe, foi a mesma situação. Devolveu a derrota do primeiro jogo, foi para os pênaltis, mas aí ganhou nos pênaltis de forma sofrida. Thiago Galhardo está no Santa Cruz, né? E o Luan, aquele ex-Palmeiras, está no Sergipe e bateu um dos pênaltis, inclusive. E bateu um dos pênaltis, provocou, hein, né? Fez o gol e ficou fazendo assim, ó, fazendo um gesto para baixo, assim, tipo, fiquem calmos, né? Porque foi no Recife, né? O jogo. O pai tá aqui, né? Acabou perdendo, mas ele bateu bem o pênalti dele, né? Mas são duas histórias opostas, né? Os dois foram para os pênaltis, mas com resultados opostos, né? Acho que destaque para o América de Natal, que é um time bem tradicional, que avançou diante do Juazeirense. Acho que tem a queda do Sampaio Corrêa um pouco surpreendente, porque foi para o Manauara, né? Que não é um time de peso, assim, né? E o Sampaio é um time que até outro dia era um time que batia cartão na Série B, né? Então, ter caído assim de forma precoce acaba chamando a atenção. O fato de ter dois maranhenses aí também é interessante, né? O Maranhão, que eliminou o Tunaluso, e o Imperatriz, que ganhou do Manaus. Manaus, um time importante aí, da região norte, né? Do Amazonas. Imperatriz e Maranhão avançam. E teve a Inter de Limeira, só para citar. Claro que a Inter não é dos times mais pesados aqui, mas claro que eu tô na cidade, você acaba sentindo um pouco, né, do que aconteceu. O time foi a 0-0 o primeiro jogo contra o Marcílio Dias, fora de casa, e agora no jogo de volta saiu perdendo por 1-0 com um gol de pênalti, e teve um jogador expulso quando estava 1-0 para o Marcílio Dias. Então, tudo dando errado para a Inter. Arrancou o empate no fim do primeiro tempo, e aí no fim do segundo tempo, o jogo estava indo para a prorrogação, né, porque para os pênaltis, quer dizer, que estava 1-1, tinha sido empate o primeiro jogo também. E aí no final, bem no finalzinho do jogo, um gol de falta, um gol bonito, um chute forte ali. Lembrou um pouco, pela distância, o gol do Branco contra a Holanda, só que a bola foi no alto, né? E um gol bonito com 48 do segundo tempo. Então a galera ficou a loucura. O estádio não estava cheio, mas foi uma loucura, assim. Aí a Inter consegue a classificação. É importante lembrar que a Inter caiu no Paulista, né? Então é um time que perdeu jogadores, tinha jogadores emprestados, né, de times maiores, perdeu esses jogadores que voltaram para os seus times de origem. Então é um time que teve que ser remontado, e é um time agora de Série A2 que tá fazendo aí, consegue a classificação para lutar agora contra o Rio Branco, Rio Branco do Espírito Santo, que é um time tradicional, mas que não consegue subir muito há muito tempo, né? O Rio Branco eliminou o Luverdense, que é um time que teve bastante dinheiro nos últimos anos, mas que perdeu muito também, né? Deixou de ter um investimento tão forte e aí não consegue mais figurar ali nas divisões mais acima.
Mas acho que isso, teve o Cianorte metendo 4-0 no Joinville, né? Joinville que quase caiu pra segunda divisão catarinense, voltou e tudo mais. Série D, como você sempre fala, sempre tem muitos times de peso, né? De camisa, de torcida, né? E O país só para dar grande, né, Lu? E só para dar um destaque num confronto estadual que eu acho legal, né? Pelo menos um goiano já garantido nas quartas de final, Goiatuba e Aparecidense. Então, um goiano, 2 jogos do acesso. Aí o Lobo bem falou, né? 2 maranhenses, tem 2 pernambucanos e 7 times do Nordeste, né? Acaba sendo bem relevante. E aí, só para pegar esse gancho dos times que estão há muito tempo sem disputar sequer a Série C, mas são tradicionais, o confronto entre Inter de Limeira e Rio Branco do Espírito Santo, os dois não disputam a Série C desde 2003, então vai ter esse período, né, de 23 anos aí podendo ser quebrado, e acho que também, assim, por tradição e por essa ausência mais longa, acaba sendo bastante interessante o duelo entre Maranhão e o Central de Caruaru. O Central não disputa a Série C desde 2008 e o Maranhão desde 2006, então acabam sendo grandes hiatos, né? E aí Manauara e Barra são os 2 únicos times que não têm tanta tradição assim e, se conseguirem o acesso, pela primeira vez vão jogar a terceira divisão nacional. Só para dar o crédito aqui que o gol da Inter de Limeira no finalzinho foi do Cadu. E o primeiro foi do Antônio Gabriel, que perdeu um gol feito antes, depois fez o dele. E o Cadu, num gol de canhota, aos 48, deu a classificação. Então foi legal de ver, porque é engraçado aqui, né, Yamin? Eu nunca tinha morado no interior, e tem o bloco local, né? O Globo Esporte, enfim, os jornais são locais, né? E como a Inter de Limeira não é muito importante, assim, do ponto de vista de ter muita torcida, aqui se fala sempre, todo dia, porque a EPTV é de Campinas, todo dia se fala sobre Guarani e Ponte, porque são os times da cidade, né, da onde fica. E Inter de Limeira, Rio Branco de Americana, que são times que estão dentro da região da EPTV aqui, só se fala quando acontece alguma coisa, né? Quando é eliminado, quando é rebaixado, quando ganha de um time grande, quando classifica, como foi agora, né? Então é interessante de ver, porque para alguém que vive a cidade, né? Você vê pouco, até morando aqui você vê pouco o time na TV, né? E aí a gente se pergunta por que as pessoas não torcem para Inter de Limeira, né? Porque nem no jornal local você vê muito time, né? Então é difícil. Como é que você cria a tradição da pessoa querer acompanhar o time, né? E se não fosse o Metrópolis transmitindo, nem ver o jogo na TV você veria, né? Teria só quem fosse ao estádio. Então é um dos problemas da regionalização que a gente precisa resolver, né? A gente precisa dar a chance das pessoas gostarem dos times da cidade, né? Senão não tem como. Agora vocês me dão uma licencinha que eu vou assistir o tape de Brasil e Portugal em 1991. Tem no YouTube o jogo completo. É Olha absurdo, só. viu, Bruno Bonsante? Porque o jogo... se Ao você não vivo, sabe, vamos fazer chama Watch Along. Vamos fazer um Watch Along. e a Vê o Copa jogo de... e A fica Copa, ao vivo aqui comentando. e fica... Pô, eu toparia. Se vocês quiserem, eu tô com tempo. Eu vou assistir a sério, porque o ambiente ó, Bruno, porque a Copa Sub-20 de 91 foi em Portugal. Então, é um ambiente, o Estádio da Luz está com mais de 100 mil pessoas. É um clima pesadíssimo, assim. Então, pena que o jogo foi 0-0, mas eu vou assistir até onde der. Quero ver se o Paulo Nunes foi tudo isso mesmo. Beijo pra Aliás, você, Bruno. é um jogador que é um pouco subestimado às vezes, né? É verdade. Pela forma como ele é brincalhão e tal, tratam como se ele não fosse um baita jogador, assim, ele foi papa títulos pra caramba, jogou muita bola. Então, às vezes o cara quando é personagem, né, ele é um pouco subestimado, porque vira caricatura, mas jogando bola ele jogou pra cacete. Beijo, Lobo. Um beijo, até sexta-feira. E ó, só pra lembrar, essa semana a gente vai começar a gente vai fazer prévias dos campeonatos. Então até sexta vocês vão
receber. Na sexta-feira a gente fala um pouco sobre os campeonatos que vão começar aqui no podcast. Mas você que é assinante da newsletter, fique ligado aí que ao longo da semana você vai receber coisas legais aí. Então fique ligado. Beijo, Bolsa. Um beijo. Um último destaque, né? Que o Campeonato Árabe, né, está de volta contratando vários jogadores, né? E jogadores de certo nome até, mas não no nível que estava contratando naquele mercado lá, né? Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. E tem um padrão nesses jogadores, né? Coman, João Félix, Theo Hernandes, Darwin Nunes, Inigo Martinez. Por diferentes motivos, são jogadores que meio que teriam que ajustar suas exigências financeiras ou profissionais ou de tempo de jogo na próxima temporada. O Darwin tinha ficado para trás do Liverpool, não conseguiu acertar com Napoli e Milan, o Coman perdeu espaço com o Luiz Dias. O Inigo Martinez já tem 34 anos, né? Estava até jogando pelo Barcelona, mas já teve aí a sua experiência num clube com as ambições do Barça, depois de passar a carreira inteira nos times do País Basco. E aí chega a Arábia Saudita e fala, e se em vez disso você comprar uma ilha? Aí eles falam, tá bom. E aí todos eles foram. A exceção é o Enzo Bilot, que é um meia francês de 23 anos do Stuttgart, que tá fazendo o caminho inverso, né? Tá fazendo o Gabi Veiga. Ele tá primeiro fazendo a grana dele, o pé de meia, aos 23 anos, para depois voltar aos 26, 27 para Europa, talvez até, sei lá. O Gabi Veiga teve que meio que dar uma recomeçada pelo Porto, né? Ele estava na mira dos grandes quando ele saiu do Celta de Vigo, agora ele está no Porto. Vamos ver o que vai acontecer com o Enzo Milot, que é um jogador de potencial, lá 23 anos do Stuttgart, mas tá tendo essa... Acho que eu consideraria meio que uma segunda leva de contratações da Arábia Saudita, porque depois da primeira eles ficaram bem quietinhos por uns 2 anos. Boa tarde, boa noite, até sexta. Boa noite, Leandro Stein. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. E só para dar também o último destaque, a contratação do Chevalier pelo PSG, né? Um goleiro bastante interessante. Quem ouve o podcast já me ouviu elogiando em vários momentos, porque fez uma temporada excelente no Lille. E, enfim, o PSG já sendo precavido com o Donnarumma, né? Que está fazendo jogo duro para renovar. Sabe o que aconteceu com o Donnarumma no Milan. Curiosamente, vem um goleiro do Lille, seu substituto, né? E no Milan deu muito certo quando o Manhã virou um ídolo da torcida de imediato, conquistou o Scudetto e o Chevalier, coincidentemente, também é um goleiro do Lille. E, assim, eu não acho uma aposta ruim, não, considerando que o Donnarumma é um goleiro que ele cresce muito em grandes momentos e, enfim, foi decisivo em Eurocopa. A Champions conquistada pelo PSG está muito na conta dele, mas também é um goleiro um tanto quanto inconstante, né? Se você tem um goleiro mais constante e que também possa crescer em grandes momentos como o Chevalier, acho que pode ser interessante. O Chevalier até que acho que se candidata a ser titular da seleção francesa num futuro próximo, se o Manhã não mantiver também a regularidade dele no Milan, né? A temporada passada dele foi mais difícil. Talvez a gente possa ter até uma troca de guarda na seleção francesa e para o PSG ajuda, né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação do Donnarumma, que talvez mude de rumos desde já se ele não renovar esse contrato. Valeu, gente. Até sexta-feira. O grande Esprêmia Laranja, o maior entendedor de futebol holandês nesta República Federativa do Brasil. Grande Felipe. Grande Felipe cita aqui que o Paulo Nunes teve um gol impedido no comecinho dessa final do Sub-20. O Brasil sempre prejudicado pela arbitragem, né? Essa que é a grande verdade. Seleção brasileira sempre prejudicada pelo apito. Beijo. Mas a gente podia fazer uma coisa grande de Copa do Mundo, né? Falta menos de um ano, gente. Vou deixar a ideia podemos aqui fazer. e ir embora. Sexta-feira a gente volta com mais um episódio do podcast Meio Campo. Sempre um prazer ter a companhia dos senhores e das senhoras. Tchau, tchau.